Olá, minha galera, vamos não começar a nossa aula de hoje sobre os conceitos básicos da geografia, essa disciplina tão apaixonante. Ela é tão apaixonante que eu tatuei ela aí no meu corpo aí de tanta gratidão que eu tenho por ter descoberto a geografia, que é uma matéria realmente que você vê ela no dia a dia. Você pode ver aí a previsão do tempo, você calcular a distância em quilômetros para o destino que você quer chegar. Você quer falar de economia, você quer falar de geografia, então ela está presente no seu dia a dia. E não tem como você não gostar dessa grande área, que ela é, claro, né, surgiu como ciência apenas no século XIX. Demorou, mas a geografia está presente desde o primeiro momento aí da espécie humana, dela evoluindo, dela migrando, descobrindo caminhos, e aí eles começam a fazer mapas, porém como ciência, como eu falei, no século XIX. A geografia teve grande participação dos gregos aí, né, que são apontados, o Heródoto, que é apontado aí como o pai da geografia, aonde eles baseavam nos conceitos matemáticos e da filosofia e começavam a estudar para descrever a natureza, né? E aí foi surgindo esse estudo, os caminhos, o clima e assim por diante. Mas lá no século XIX ela vira uma ciência e o seu grande objetivo é estudar essa relação da natureza e da sociedade. Então todo o impacto que o homem vai fazer na natureza. E claro, todas as questões da natureza, físicas, que geram impactos na sociedade. Então essa relação constante entre natureza e sociedade é o grande objetivo de geografia, e não decorar capital, como muitos professores fazem. Pintar mapinha. Nada de pintar mapinha, pode pintar mapa, obviamente, para entender, mas a geografia não tem esse objetivo. Ela tem que estudar conceitos para você utilizar no seu dia a dia, você entender a previsão do tempo, você entender como funciona essa dinâmica da atmosfera, por que a vegetação na sociedade é assim, né? E o que vai gerar de impacto se eu acabar poluindo esse rio, né? O que isso vai reverter para mim? Eu quero viajar e quero calcular uma distância, olha o fuso horário, então é para isso que vai estudar geografia. A questão da economia, da globalização, do emprego, do desemprego, a geografia é realmente uma disciplina que acaba se envolvendo em inúmeras áreas. Para calcular a distância, vai usar a matemática. A geografia é aquela sua amiga fofoqueira. Todo mundo tem uma amiga fofoqueira. Que surgiu um assunto, ela vai lá e se mete a falar. E vai lá e quer falar. Então, essa é a nossa geografia. E a geografia, ela tem algumas escolas durante sua evolução, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos foram criando, desenvolvendo. E, obviamente, as duas mais famosas, a escola alemã e a escola francesa. Por isso que eu botei primeiro para vocês. É a escola alemã, desenvolvida por Ratzel, ela fala do determinismo. O que seria isso, Marcelo, determinismo? Ela fala que o homem está condicionado à natureza, condicionado ao espaço. Então, vou dar um exemplo para você. Se você mora num clima semiárido, você vai sofrer com a seca e vai ter dificuldades para a obtenção de água e assim de sobrevivência. Você que está ligado, você que está viajando, você pensou assim, poxa, Marcelo, a Alemanha, então lá na expansão territorial da Alemanha, lá nas guerras mundiais, ela se baseou muito nessa teoria de Ratzel. Yes, baby. Ela se baseou muito nessa teoria para pegar novos espaços. Deu para entender a jogada? Já a França, desenvolvida essa escola por Paul Vidal-Lablache. Marcelo, repita, Paul Vidal-Lablache, é do nordeste da França esse meu sotaque. Ele vai criar a teoria do possibilismo. O que seria isso? Aonde o homem ele pode modificar o meio. Então, se você mora lá no semiárido, você pode fazer algumas ações e mudar aquele ambiente e ter facilidade de sobrevivência. Essa teoria, é claro, contrariado a essa teoria, elas são teorias rivais, diferentes. Beleza? A teoria aceita, mas hoje é a possibilismo, né? Do possibilismo onde o homem modifica o espaço. Vocês já viram, deve ter visto, que se planta hoje uva em clima quente e seco, uma adaptação. Então, tem a possibilidade. Outras escolas, vamos desenvolver, e eu destaquei duas para vocês.
a quantitativa, aonde a geografia ela vai começar a usar muita estatística dos dados matemáticos para mostrar essa relação entre a natureza e a sociedade. E a outra é a geografia crítica, muito baseada nas teorias de Lacoste. E um geógrafo brasileiro muito importante, o mais importante, Milton Santos, já falecido, ele acaba sendo uma das pessoas que ganha muita força e utiliza dessa geografia crítica para falar muito do marxismo, dessa questão aí da globalização, da exploração que existe. Então, muita geografia política nessa geografia crítica. Mas a geografia, meu querido aluno, ela vai também ter alguns princípios. E você tem que entender quais são esses princípios. O primeiro, desenvolvido por Hatzel, é da extensão. Como assim da extensão? Ele fala, né, nessa sua relação da criação do princípio da extensão, que todo fenômeno ele tem um local para acontecer. Então você tem que delimitar aquele local e estudar aquele local ali para entender, né, o que está acontecendo ali. Um outro princípio é da analogia, desenvolvido por Rittel e, claro, por Paul Vidal Lablache, que o nome já diz, fazer uma analogia, fazer uma comparação. Então eu posso pegar áreas, né, diferentes, uma área que chove muito, uma área que chove pouco, e estudar aqueles biomas e aquela sociedade. E também posso utilizar e comparar, fazer uma analogia com duas áreas, né, com características que têm semelhança, duas áreas de clima seco. Então vou estudar aquelas áreas. Entenderam? Também posso fazer isso com qualquer conceito, não precisa ser apenas conceitos da geografia física, pode ser outros conceitos. Um outro princípio é o da casualidade, desenvolvido por Humboldt. Então, casualidade. Por que aquilo aconteceu? Isso é importante, isso é muito importante. Eu utilizo muito esses princípios com meus alunos nas minhas aulas, o porquê das coisas. Tem que entender o porquê que aquilo acontece. Por que a planta, a árvore, a vegetação da caatinga, libera suas folhas depois do verão? Ah, então, opa, por quê? Porque para de chover. Ah, mas o que tem a ver? Parou de chover? Tá, e o que acontece? Então a planta não vai querer perder toda a sua água, senão ela vai morrer. Ela libera suas folhas para evitar a evapotranspiração. Você identificou a casualidade. E aqui você pode fazer a analogia, delimitar aquela área. Estão vendo como estão conectados constantemente. O outro é a conexidade, que é a conexão, desenvolvido por Bruins. Então, nenhum fator está isolado. Então, se você é professor e está vendo esse vídeo, explique para o seu aluno que tudo está conectado. Às vezes o professor passa um conceito, passa a hidrografia, passa a vegetação, né? Passa clima, então começa lá com a geologia, de repente, clima, vegetação e hidrografia. Só que tudo está conectado. Tudo está relacionado. E a questão humana também está relacionada. Então tu tem que fazer constantemente essa conexão. E Bruins também faz um outro princípio, desenvolve, que é a da atividade, a da ação. Que tudo está em movimento, tudo se transforma. Então esses conceitos estão relacionados, que é hoje pode não ser amanhã, ele pode modificar. E aí, meu querido, nós chegamos no momento da nossa aula, que é uma aula curta, fique tranquilo, que são os conceitos básicos que você vai estudar sim, muito. O primeiro conceito é o do espaço. O espaço é o conceito maior, né, que está muito relacionado aonde as coisas acontecem. O tempo é quando acontecem. E o espaço, onde acontece. E dentro desse espaço, nós vamos ter um pedaço, uma porção, que é um lugar. Que lugar? É o lugar, por exemplo, que você está vendo essa aula aqui agora. É um lugar, ele está relacionado à experiência pessoal. O lugar que você está vendo a aula e o local que eu estou gravando a aula. Então, eu estou gravando a aula aqui em Santa Catarina. Então, esse é um lugar, né? Numa praia, estou aqui ó, a 80 metros, olha o barulhinho lá. Estou nesse lugar, que você às vezes não conhece, porque está relacionado à minha experiência pessoal. Eu espero que você não esteja vendo esse vídeo no banheiro, mas, obviamente, é um lugar, é uma porção de espaço relacionado à experiência pessoal de cada indivíduo. Dentro desse espaço eu tenho territórios, e o território simboliza poder, muito bem. Então,
O território é uma porção do espaço que tem um dono. Um território indígena, o território de Santa Catarina, o território da Bahia, o território do Maranhão, de São Paulo. Então, tem um dono. É uma porção do espaço que simboliza poder, tem uma posse. O território indígena. Nós temos dentro desse espaço uma região. Uma região é uma porção que pode ser homogeneizada. Então, nós temos, por exemplo, dentro de algum município, dentro de uma cidade, a zona leste, a zona sul, é uma porção de características homogêneas. A região sul do Brasil, a região nordeste, essa região da sala, que é o pessoal que estuda bastante, você está lá, eu sei, né? Essa é uma região, é uma porção que pode ser homogeneizada, com características comuns. E nós também temos, dentro desse espaço, paisagens. Então, a paisagem é o mundo visível, é aquilo que eu estou vendo lá. Então, por exemplo, imagina eu com uma sunga lilás, com bolinhas amarelas, né, andando na praia. Isso é uma paisagem ou é a visão do inferno? Muito bem. Isto é uma paisagem. Não, sim, é uma paisagem. Então, a paisagem é o mundo visível, não importa se ela é bonita ou se ela é feia, é uma paisagem. Então, eu olhei uma favela, uma situação lá, uma situação com dificuldade, aquilo é uma paisagem. Eu olhei uma natureza lá, né, um oceano, lá eu vi uma foto lá, Fernando Noronha, lá nas ilhas, que coisa mais linda. Aquilo é uma paisagem. Mas outra área também degradada, né, com dificuldade de sobrevivência, é uma paisagem. É um mundo visível. E essas paisagens vão trazer elementos também invisíveis. Quando você vê uma paisagem de uma guerra, por exemplo, uma foto de uma guerra, aquela paisagem, você vê por trás daquela arma lá, você vê o sofrimento, você vê a morte, você acaba tendo essa conexão. Conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico é um espaço modificado pelo homem. Então, o homem, agindo na natureza, ele vai criar transformações no espaço. E esse espaço modificado é o espaço geográfico. Então, o espaço ele era natural, ele pode sofrer transformações e virar rural, e ele pode sofrer mais transformações e virar um espaço urbano. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Vejo você na nossa próxima aula. Um beijão no seu coração. Vamos juntos aí acreditar e transformar vidas através da educação. Espero que tenha gostado. Espero que você se apaixone pela geografia, assim como eu.